apresentar para vocês dois cursos da Faculdade Vitória em Cristo, bem rapidamente. O primeiro curso é a nossa pós-graduação em Teologia Bíblica. Pode colocar aí para mim o slide, por favor. A pós-graduação em Teologia Bíblica, ela tem uma história muito peculiar na faculdade. Nós iniciamos as atividades da Faculdade Vitória em Cristo em 2020. Não sei se alguém participou da primeira aula inaugural da Faculdade Vitória em Cristo, foi ministrada pelo pastor Silas Malafaia. Quem estava nessa aula? Olha aí, algumas mãos se levantam. Foi lá no Templo do 900. Nós estávamos inaugurando o curso livre de teologia. A nossa graduação ainda estava no forno, ainda passaríamos pela avaliação do MEC. E ali começamos o curso livre de teologia, que era um curso que tinha aulas presenciais aqui nesse templo e também no templo da Taquara. E essas aulas eram transmitidas ao vivo para quem quisesse assistir em casa, não tinha núcleos. A pessoa que estivesse em outro lugar comprava e assistia pela internet. Podia vir assistir presencial, quem era aqui da Penha ou quem era da Taquara, e quem estivesse em outro lugar assistia a aula ao vivo pela internet. Esse curso prosseguiu, aí veio a pandemia, aquilo tudo, e depois, quando chegou no início de 2021, nós lançamos o curso Teologia Bíblica, que foi o embrião do seminário, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Esse curso, ele ficou um curso tão aprofundado, com tanto conteúdo, com tantas aulas gravadas, com tanto material didático, que ele acabou virando a pós-graduação em Teologia Bíblica. Hoje é a única pós que nós temos na faculdade, estamos preparando uma pós em Teologia Sistemática, inclusive nosso próximo palestrante é um dos professores desse curso de pós, que também está nascendo do Teologia Sistemática. Ela é composta, passa aí para mim, por favor, as disciplinas. Como é Teologia Bíblica, qual é o foco dessa pós? Estudar a Bíblia, aprofundar a Bíblia. Então ela pega Pentateuco, históricos, sapienciais, profetas maiores, menores, pega os evangelhos, os atos, vai a Bíblia parte por parte. Passa aí, por favor. Pode passar o slide. Cadê o povo da... Já passou? Cartas 1, Cartas 2 e Apocalipse. E aí vem as disciplinas de pesquisa e docência. Docência do ensino superior, metodologia da pesquisa e o trabalho de conclusão de curso, que é o TCC. Tá? Então, essa hoje é a nossa pós-graduação, ela tem 12 meses, pode passar, carga horária de 360 horas, e ela é totalmente EAD, ela não tem aulas presenciais. Se alguém Qual o pré-requisito, pastor, para fazer a pós? Ter uma graduação. Graduação em quê? Qualquer coisa. Eu fiz pedagogia, posso fazer a pós em Teologia Bíblica? Pode. Eu fiz administração de empresas, posso fazer a pós em Teologia Bíblica? Pode. Eu fiz medicina, posso fazer a pós? Pode. O pré-requisito que o MEC nos impõe, e isso para qualquer instituição de ensino superior, é que o aluno seja graduado, tenha uma graduação. O segundo curso que eu quero apresentar é o meu xodó, pode colocar aí para mim, é o nosso seminário teológico. Pastor, qual a diferença do seminário teológico para a graduação em teologia? Várias diferenças, várias. Primeira, a graduação em teologia é um bacharelado com reconhecimento do MEC. Então, ela precisa obedecer aos parâmetros curriculares estabelecidos pelo MEC para uma graduação em teologia. Então, a gente tem aula de sociologia, de filosofia, de psicologia, de ciências sociais, tudo isso, de língua portuguesa, os alunos têm que me aturar, certo? Então, a graduação, por que tem essas matérias, pastor? Porque são parâmetros curriculares do MEC que orientam, senão o curso não ganha reconhecimento. O seminário não. O seminário é um curso livre. E como curso livre, a gente coloca o que a gente quiser nele. Entende isso? Então, qual é o foco do seminário? O foco do seminário é Bíblia. Só estuda a Bíblia. Não tem filosofia, não tem sociologia. A gente dividiu em 3 grandes áreas da teologia. Teologia bíblica, pode passar, que é exatamente o mesmo conteúdo que deu origem à pós, tá? Pentateuco, históricos 1, 2, aqui é um pouquinho mais dividido,
sapienciais, proféticos 1, que são os profetas maiores, passa. Proféticos 2, Evangelhos, Atos e Cartas, Cartas 2, 3, Cartas 4 e Apocalipse. Por que são 11 disciplinas? Porque é o primeiro ano do seminário. Ele começa em fevereiro, janeiro são férias e vai até dezembro. Então são 11 módulos, 11 disciplinas. O segundo ano é teologia sistemática. Passa, por favor. Preâmbulos da teologia sistemática, gravado pelo pastor Israel Trota, que vai falar. Teontologia, bibliologia, antropologia, eclesiologia, que são as doutrinas de Deus, da palavra, do homem, da igreja. Pode passar. Demora um pouquinho, mas vai. Soteriologia, angelologia, martiologia, cristologia, pneumatologia e escatologia. Então, segundo ano do seminário, todo voltado para teologia sistemática. Primeiro se estudam os livros da Bíblia e depois se estudam as doutrinas da Bíblia ou os dogmas da teologia. E aí... Oi? Calma, irmã. O povo é capitalista, estou ainda no conteúdo. Pode passar, terceiro ano. Terceiro ano, teologia ministerial, também chamada de teologia prática. Nossa próxima revista fala de teologia prática, na Central Gospel. Dons espirituais e ministeriais, liderança e mordomia cristã. Quem vai gravar essa disciplina, pastor Ronaldo de Jesus, está na agenda dele, está gravando. Aconselhamento cristão, ministério infantil, ministério de jovens e adolescentes, pode passar. Ministério de obreiros, ministério de ensino, ministério pastoral, evangelismo e missões, formação de pregadores, tem um professor aí que está para fazer essa disciplina, e discipulado cristão. Esse é o nosso terceiro ano. Então notem que o seminário ele é todo focado em Bíblia. Primeiro ano, teologia bíblica. Segundo ano, teologia sistemática. Terceiro ano, teologia ministerial ou prática. Aprende a palavra, aprende as doutrinas e aprende os serviços, dons e talentos que Deus deu à igreja. Então, notem que os currículos são muito diferentes, né? O currículo da graduação é um, o currículo do seminário é outro. Como é que esse curso funciona? Passa para mim, vê se eles colocaram aí. Não, depois eu falo, deixa aí na complementação, mas deixa eu explicar. O seminário, ele pode ser feito totalmente online, como ele pode ser feito nos núcleos. Eu sei que muita gente que está assistindo aqui, a gente nesse momento, faz parte de algum núcleo na sua igreja. Nós implantamos núcleos nas igrejas e uma vez por semana, um professor coordenador reúne essa turma e debate o conteúdo que está na plataforma. Nós entregamos uma plataforma com conteúdo gravado, apostilas, exercícios e uma aula presencial por semana. Valor do seminário, você queria desconto, né? Sabe quanto custa o seminário? R$ 99,00. É muito barato. E se for o combo família, que a gente está no ano da família, o cônjuge só paga R$ 49,00. Irmão, é muito conteúdo, tá? Por um valor muito baixo. Como eu falei, ele pode ser feito totalmente online, como ele pode ser feito num núcleo. Na hora de fazer a matrícula, quem está no grupo, eu vou botar lá no grupo o link do seminário, mas se entrar no site da faculdade, entrar lá na aba seminário, você vai ver que na hora de cadastrar vão aparecer vários núcleos. Hoje acho que a gente tem mais de 60 núcleos cadastrados. Você vai escolher o núcleo mais perto da sua casa e você pode então fazer a aula presencial lá uma vez por semana. É muito bacana, muito interessante. E para encerrar e chamar o próximo palestrante, o seminário também tem uma carta na manga. Que carta é essa? Quem faz o seminário pode fazer... Cadê o negócio, irmão? É por isso que o pastor Silas fica brabo, né? Cadê o trem? Bota aí o trem, Jesus. Isso. Quem faz o seminário pode fazer uma complementação pedagógica com 3 matérias: docência, pesquisa e TCC, e recebe um certificado de pós-graduação. Então, é claro que ele tem que ter a graduação, tá? A faculdade não pode entregar um diploma ou um certificado de pós-graduação para quem não tem graduação. Você tem que ter uma graduação em alguma coisa. Aí você fez o seminário,
faz a complementação de 3 matérias e recebe, na verdade, você pode receber até 3 certificados de pós. Um certificado de pós em teologia bíblica, um certificado de pós em teologia sistemática e um certificado de pós em teologia ministerial. Um para cada ano do seminário. Tá? Então é um curso assim, eu acho o seminário, eu digo que o seminário é para todos. O seminário é para todos. E eu falo que o seminário é o 2º degrau da escada do conhecimento bíblico teológico. O primeiro degrau é EBD. Né? Se vem, pastor, eu quero fazer o seminário, a graduação, a pós-graduação, mas não vem na EBD. Aceita Jesus primeiro, depois você vem para a EBD, e aí depois você começa a subir a escada do conhecimento bíblico teológico. Tá? Para você não ter problema. Então, o seminário vem depois da EBD, depois do seminário aí vem a graduação, depois vem a pós, vem o mestrado. Aí vai igual a professora Tereza lá nos seus pós-doutorados da vida. Né? A gente não para de estudar, a gente continua estudando. Então, queria apresentar isso para vocês. Vou colocar lá no grupo, se alguém tiver interesse no seminário. O seminário nunca fecha inscrição. Diferente da graduação, que tem janelas, o seminário fica sempre aberto porque ele é circular. Então, o aluno entra no módulo que está em vigor agora e vai completar os módulos que ele não estudou no ano que vem e vai continuando com a turma desse jeito. Amém? Pode botar o currículo do professor Trota, por favor? Dá uma cutucada aí em quem está perto de você, pergunta para ele, está preparado? Fala para ele, está preparado mesmo? Olha só, ele é doutorando em teologia, tem mestrado em teologia, especialização em teologia, especialização em capelania, especialização em docência do ensino superior, graduação em filosofia, graduação em teologia. Ele é oficial capelão da Marinha do Brasil e ele é professor da Faculdade Vitória em Cristo, professor Pastor Israel Trota. Mas depois dessa apresentação, hein? Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, pessoal? É uma alegria estar com vocês. Eu digo que ser professor na FVC tem sido uma honra. Poder acompanhar os alunos. Tem muita gente aqui que não me conhece ainda, porque vocês terão contato comigo a partir do 3º período. Eu sou professor de Teologia Sistemática, por enquanto Teologia Sistemática 1 e 2. Então, a minha disciplina é tentar tratar dos pontos mais controversos e polêmicos da teologia, das doutrinas fulcrais, trindade, cristologia, os grandes embates, as grandes controvérsias, e tem sido uma alegria poder acompanhar vocês. Hoje foi um dia de muita alegria para mim, poder conhecer pessoalmente os alunos, que eu tanto cito o nome, né? Tiago, Persília, Viviane, Jaqueline, tantos outros aí que têm me acompanhado nesse semestre, e poder conhecê-los pessoalmente é uma grande alegria, tá bom? Então, vocês terão contato comigo a partir do 3º período. Estou ansioso, aguardando cada um de vocês. Fiquei muito feliz de ouvir alguns alunos aqui falando que estão se apaixonando pela teologia sistemática, e isso é uma alegria para o professor, né? Porque é uma disciplina muito complexa, mas com certeza muito edificante, que agrega muito no nosso conhecimento e na nossa formação como pensadores e teólogos. Pois bem, gente, dito isso, a minha palestra hoje tem como tema o pressuposto revelacional. É interessante que, enquanto os professores que me antecederam estavam ministrando as suas palestras, eu fui fazendo a ponte, a conexão com vários assuntos que eu tratarei a partir de agora, e vocês, de modo automático, também farão essa conexão, essa interdisciplinaridade, para vocês perceberem que tudo está conectado, né? Como a teologia ela é fascinante justamente por isso. Então,
Hoje eu vou falar sobre o pressuposto revelacional, a revelação, a base de tudo. Nós só estamos aqui por causa da revelação, só existe igreja por causa da revelação, só existe a Bíblia, a palavra de Deus por causa da revelação, só existe a fé por causa da revelação, só existe a FVC por causa da revelação. Nós estamos aqui justamente na tentativa de mapear, de entender, de discernir, de compreender melhor todas as implicações desta revelação. E para começar, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Vamos iniciar com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença nós nos colocamos, nós queremos te agradecer por esse dia tão especial, esse dia tão rico do ponto de vista do crescimento e do aprendizado da Palavra de Deus, onde estamos sendo abordados e apresentados a um universo de conhecimentos, assuntos edificantes, assuntos importantes, e que esta palestra, que agora será ministrada, possa também contribuir para a edificação, para o crescimento, para o desenvolvimento de cada um que aqui está, porque se está aqui é porque é alguém ávido, alguém desejoso em crescer na graça, no conhecimento e se desenvolver no estudo da palavra de Deus. Então que o Senhor possa abrir o coração e potencializar a palestra para que possa ser assimilada no coração de cada um que aqui está. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Dito isso, eu quero começar a palestra com um texto para fundamentar, que está lá em Amós capítulo 5, versículo 8. Pode colocar aí, Amós capítulo 5, versículo 8. Esse texto é um texto que serve de introdução aqui da palestra, quando o profeta Amós, ele disse, aquele que fez as Pleiades e o Órion, que faz da escuridão a alvorada e do dia a noite escura, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra, o Senhor é o seu nome. O profeta Amós foi um profeta chamado por Deus, natural de Tecoa, região do sul, do reino do sul, e foi chamado por Deus para profetizar ao reino do norte, aos nortistas. E ele passou pelas grandes cidades do norte, Gilgal, Betel, Berseba, anunciando uma mensagem de juízo numa época em que o reino do norte caminhava para experimentar um juízo iminente da parte de Deus por causa dos seus pecados. Amós, ele era um homem simples, quem conhece um pouquinho de Bíblia sabe disso. Ele era um camponês, um ruralista, capataz de gado, cultivador de sicômoros, alguém que tinha 2 empregos para complementar a renda, uma pessoa que não tinha estudado para ser profeta, que não fazia parte da sua perspectiva ser profeta, do seu sonho de vida, mas de repente ele recebeu o chamado de Deus, esse comissionamento divino, essa força poderosa de Deus que se manifestou a Amós, entregando-lhe uma missão, e essa missão era para que ele anunciasse uma mensagem de juízo para o reino do norte. E Amós se direciona para lá, e ele prega uma mensagem com muito vigor, com muita firmeza, com muita convicção, uma mensagem de confronto, e nessa mensagem de confronto ele anuncia o juízo, e ele apresenta o poder e a grandeza desse Deus que estava assumindo a responsabilidade de manifestar o juízo. É interessante que esse texto de Amós capítulo 5, versículo 8, está dentro de um contexto, se você for ler os versículos anteriores, onde Deus condena o povo, dizendo que eles transformaram o juízo de Deus em alósna, em um veneno, né? Ou seja, eles corromperam aquilo que seria bom, eles prejudicaram o juízo de Deus. Eu acho que vai precisar trocar a bateria aí do microfone, não sei. E Amós, ele traz essa mensagem de juízo. E é interessante que para apresentar essa mensagem de juízo, Amós, ele faz questão de destacar o poder desse Deus. E ao destacar o poder desse Deus, ele apresenta o Senhor como aquele que fez as Pleiades e o Órion. Eu não sei se você já ouviu falar nessas terminologias, Pleiades e Órion. Algumas traduções diz 7 estrelas, enfim. Eram terminologias antigas que gregos e latinos, os povos antigos, eles utilizavam primeiro para falar das estrelas e segundo para falar da constelação. Então, Pleiades era um grupo de estrelas e Órion era a constelação. Amós, um homem simples, camponês, ruralista, que não teve tanto estudo, ele diz que o Senhor é o Criador das estrelas e das constelações.
Amós está falando de uma realidade que ele não dominava, porque no profetismo a gente vê essa característica. O profeta, às vezes, ele fala de realidades que ele não consegue alcançar com o seu conhecimento, mas é Deus que está revelando, é Deus que está impulsionando para que aquela mensagem seja entregue. O fato é que hoje, através da ciência, a gente já consegue vislumbrar melhor a profundidade desta revelação da mensagem de Amós. No livro do comentário de Moody, o autor Charles Pfeiffer, ele apresenta alguns dados científicos sobre a grandeza do universo. E Charles Pfeiffer, ele diz que, por exemplo, a nossa galáxia, ela possui 100 bilhões de estrelas. A nossa galáxia possui 100 bilhões de estrelas. A nossa galáxia, ela é gigantesca. Segundo os cálculos da ciência, o nosso Sol, ele fica a uma distância do centro da nossa galáxia de cerca de 240 trilhões de quilômetros. Então, tente imaginar o tamanho da nossa galáxia. Pode passar o próximo slide, porque tem uma imagem aí do universo, né? E tudo que eu estou falando representa muito bem esse slide. A nossa galáxia, ela é gigantesca. Só que a nossa galáxia é apenas uma, no meio de milhares de milhares. Segundo os cálculos da ciência, no mundo, especula-se que existem cerca de 1 bilhão de galáxias. A nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas. No universo, existem 1 bilhão de galáxias. Quantas estrelas existem em todas as galáxias? A ciência chega a calcular um provável número a partir da nossa galáxia. E a ciência chega a calcular que existem no universo cerca de 100 quintilhões de estrelas. Eu não estou falando em língua estranha. Eu estou falando em um número. Talvez você nunca ouviu falar nesse número. Sabe por que você nunca ouviu falar nesse número? Porque esse número é gigantesco. Esse número é algo fora da nossa realidade. Para você ter ideia, 1 bilhão é um número composto de 9 zeros. 1 bilhão são 1.000 milhões. Tem gente que tem dificuldade até para chegar até o bilhão. Só nos nossos sonhos e nas nossas idealizações. 1 bilhão é um número composto de 9 zeros. Se você pesquisar na internet, 1 quintilhão é um número composto de 18 zeros. Significa milhões de milhões de milhões. Vamos entender agora o que é o mundo diante do universo. O planeta Terra, segundo os cálculos da ciência, possui um diâmetro de cerca de 13 mil quilômetros de diâmetro. O Sol, o nosso Sol, o Sol que a gente vê, que é uma estrela de 5ª categoria, ele possui uma massa, um tamanho 109 vezes maior do que o planeta Terra. Só que o Sol é só uma estrela no meio de 100 quintilhões. E existem estrelas bem maiores do que o Sol. Segundo as descobertas científicas, o homem descobriu estrelas que são gigantescas.
Por exemplo, uma das maiores estrelas já descoberta, que fica na constelação de Scutum, essa estrela, ela possui um diâmetro de 2,4 bilhões de quilômetros. Planeta Terra, 13 mil quilômetros de diâmetro. Essa estrela, 2,4 bilhões de quilômetros. Em comparação com o Sol, essa estrela é 5 bilhões de vezes maior do que o Sol. Em comparação com a Terra, o Sol é 109 vezes maior do que a Terra. E aí eu te pergunto, o que é o planeta Terra diante do universo? Diante de 100 quintilhões de estrelas que são bilhões de vezes maiores do que o Sol. O que é o ser humano no meio desse universo? O ser humano é? Vou chegar lá, já tem um teólogo aí, né? Mas assim, em termos de grandeza, a gente olha para o ser humano, o planeta Terra é um pontinho no universo. E o ser humano é um pontinho ainda, o pontinho do ponto. Se o mundo físico nos intimida, nos estupefata, nos assombra, nos perplexa, nos atemoriza, expondo a nossa fragilidade e a nossa pequenez, o que dirá a realidade de Deus? O que dirá a realidade de Deus? Se a gente não consegue explorar toda a imensidão do universo, o que dirá a realidade de Deus? Há uma lei científica que diz que a causa, ela não pode ser menor do que o efeito. Já foi falado aqui, Deus é a primeira causa, a causa de tudo o que existe. Se nós cremos nisso, isso significa, de acordo com essa lei científica, que Deus, ele é superior a tudo isso que existe. E o que a Bíblia diz? A Bíblia fala sobre a superioridade de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1, que também foi falado aqui, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. O primeiro versículo da Bíblia faz questão de estabelecer uma distinção entre aquilo que é incriado, eterno, daquilo que foi criado, que teve um princípio. Então esse texto, o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, além de atestar que Deus é o Criador de todas as coisas, fazendo uma distinção entre o incriado e aquilo que foi criado, entre o eterno e aquilo que teve um princípio, o texto diz no princípio, no hebraico ali é Bereshit. De acordo com alguns teólogos, essa expressão significa o início de todas as coisas temporais. Isso quer dizer que Deus não criou o universo no princípio, mas Deus criou o universo com o princípio. Ele não criou o universo no tempo, mas Ele criou o universo com o tempo, porque tempo e espaço são realidades que dizem respeito a coisas e a objetos. Deus é Espírito e Ele está acima de todas essas realidades. São realidades que dizem respeito a nós. O nosso Deus é bem superior a tudo isso. O professor Bruno falou sobre os gregos. Os gregos tinham uma visão filosófica a respeito do tempo, e eles enxergavam o tempo a partir de uma perspectiva cíclica. Os gregos, com a sua filosofia. Então o tempo, ele não tinha início nem fim. Era como se o tempo gozasse de uma natureza coeterna divindade. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o Senhor, Criador dos céus e da terra, Ele é também o Criador do tempo. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o Criador de todas as coisas. E o que a Bíblia fala sobre isso? Isaías capítulo 40, versículo 12, o Senhor diz: eu medi as águas do mundo
com a concha da minha mão, e estabeleci os limites do céu com o meu palmo. Quando a Bíblia fala isso, a Bíblia não está falando só do céu que a gente consegue enxergar, a Bíblia está falando das galáxias, do universo. É lógico que esse texto é uma linguagem antropomórfica, uma figura de linguagem muito comum na teologia, que corresponde ao ato de atribuir formas humanas a Deus. Deus não tem uma mão com um palmo para medir, é tudo simbólico, porque Ele é espírito, Ele não está preso a formas. Quando a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, é uma figura de linguagem. A gente precisa de mão para salvar, a gente precisa de olhos para ver, a gente precisa de boca para falar. Deus fala sem precisar de boca, Deus enxerga sem precisar de olho, Deus salva sem precisar de mão, porque Ele está acima de tudo isso. Então, quando a Bíblia utiliza essa linguagem antropomórfica e diz que Ele mediu as águas do mundo com a sua concha, estabeleceu os limites do céu com o seu palmo, é uma linguagem simbólica que está mostrando o quê? A superioridade de Deus em relação ao mundo. É o que Jeremias disse, capítulo 27, versículo 5, profetizando. Ele disse: eu sou o Senhor que criou este mundo, que criou o ser humano, que criou os animais. Fiz isso tudo com o meu grande poder e com o meu braço estendido. Eu gosto muito das perguntas retóricas que o Senhor faz para Jó. Quando Jó estava no ápice da crise, eivado de questionamentos, no momento de muita dificuldade, e Jó, ele tem uma experiência ali, ele tem uma manifestação, uma revelação de Deus em um redemoinho. Em Jó, no capítulo 38, no versículo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, o Senhor se manifesta para Jó e faz perguntas, e o Senhor pergunta para Jó: aonde estava tu quando eu fundei a terra? Faze-me saber se tu tens inteligência para isso. Onde estão as suas medidas? Quando Deus está falando das medidas, Deus está falando da distância do nosso Sol para o centro da nossa galáxia, os 240 trilhões de quilômetros. Deus está falando dos 100 quintilhões de estrelas. Ele estabeleceu as medidas de todas as coisas. Tudo está no lugar que Deus designou, e assim Ele tem cuidado por causa da sua providência e preservação. Então o Senhor pergunta para Jó: onde estão as medidas, tu sabes? Ou quem estendeu sobre a terra o seu cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas cantavam alegremente e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem assentou o mar com portas, quando ele transbordou e saiu da sua madre, quando pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por seu envolvedouro, quando lancei sobre ele o meu decreto com portas e ferrolhos, ou seja, com autoridade, com poder, e disse: até aqui tu irás e não mais adiante, e ali se quebrarão as tuas ondas empoladas. Irmãos, pergunta aqui que Jó disse. Jó não falou nada. Quem somos nós para responder essas perguntas? Então, o que é o homem diante de Deus? Se nós somos o pó do pó, o cisquinho do cisquinho, no meio do universo, será que nós teríamos capacidade de conhecer alguma coisa a respeito de Deus? A teologia diz que Deus é incognoscível. O que é ser incognoscível? Quer dizer que Ele não pode ser conhecido pelo ser humano. Se Ele não pode ser conhecido pelo ser humano, por que nós estamos aqui propondo uma graduação em teologia, no intuito de fazê-los conhecer melhor ao Senhor? Por que a Bíblia diz em Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor melhor? Se Deus não pode ser conhecido, por que nós o conhecemos? O teólogo Pannenberg resolve essa questão quando ele diz que Deus só pode ser conhecido na medida em que Ele se dá a conhecer. E o nome disso é revelação. Pode passar o próximo slide aí, por gentileza. O nome disso é revelação. Deus se revelou. Ele se comunicou conosco. Ele veio ao nosso encontro.
Se dependesse da nossa própria capacidade para chegar até a Deus, a gente já viu que a Torre de Babel foi um projeto fadado ao fracasso, porque pelo nosso próprio mérito, pela nossa própria inteligência, nós jamais chegaríamos a Deus. Nós jamais chegaríamos a Deus. Mas Ele veio ao nosso encontro. E é interessante que alguém disse aqui que o homem foi criado como a coroa da criação, e é bíblico, é verdade, concordo com isso, porque no meio de todo esse universo, o ser humano é o único ser com capacidade de pensar nas questões transcendentais. O ser humano é o único ser com capacidade de pensar em Deus, em ter fé. Animais não têm religião, animais não têm fé em Deus, porque a fé em Deus é algo típico da experiência humana. Foi falado aqui, Deus nos criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. Nós sabemos que isso não diz respeito a questões físicas, mas a qualidades morais e racionais que faziam parte do ser de Deus, e Ele compartilhou conosco. Ou seja, quando Ele criou o ser humano, Ele colocou uma capacidade, um dispositivo, para que o homem pudesse se relacionar com Ele. E é por causa disso que em todas as épocas da história da humanidade, o ser humano sempre buscou, fora de sua consciência, uma imagem que chamou de Deus, para atender à exigência de resolver o incômodo eterno e interno que o impulsiona à busca pelo significado do que criou. A gente olha para a natureza e a gente fica imaginando um Deus, um ser superior. E o ser humano, ele tem criado diversas religiões, diversas propostas, politeísmo, monoteísmo, dualismo, e assim a gente vai, tantas perspectivas, panteísmo, tantas religiões, tantos caminhos que o ser humano vai propondo na tentativa de se aproximar de quem? Desse ser divino, absoluto. Só que o mais interessante é que Deus não nos deixou perdidos nesta busca, mas Ele se manifestou a nós. E é isso que Paulo fala no sermão no Areópago, em Atos 17, quando ele prega para os epicureus e os estoicos. Ele diz, não, porque Ele não deixou vocês perdidos, meio que tateando para tentá-lo encontrá-lo, mas Ele veio ao encontro de vocês, na pessoa de Jesus Cristo. Ele não precisa ser servido por mãos humanas, mas é Ele quem dá a todos a vida, a respiração. Ele não é uma divindade que precisa ser cuidada, que precisa ser fabricada, mas Ele é o Criador de todas as coisas. Todo Deus criado não é Deus, pois como pode a criatura criar o Criador? Só o Criador possui poder absoluto e eterno. De vez em quando vem o meu lado pregador, tá bom? Eu comecei a pregar com 10 anos de idade, gente, então fiquei feliz demais que encontrei a Anúncia aqui. A Anúncia é minha conterrânea, lá de Muriaé, veio para o seminário, para o congresso hoje. A Anúncia, ela foi secretária do meu primeiro cargo de liderança na igreja que eu exerci, quando eu tinha 12 anos de idade. Eu era diretor dos adolescentes e a Anúcia era minha secretária. Levanta assim a mãozinha, Anúcia. Muito bom, muito bom. E ela está morando aqui no Rio, ouviu falar do congresso e veio. Meu primeiro cargo de liderança, eu com 12 anos de idade, liderando adolescente, naquela época era até 18 anos. 40, 50 adolescentes, eu com 12 anos. E já pregava, então de vez em quando vem o meu lado pregador, tá bom, pessoal? O fato é que Deus, Ele se manifestou, Ele veio ao nosso encontro. Deus não nos deixou perdidos nessa busca. E o que é a revelação? A revelação é essa manifestação de Deus, é quando Ele vem ao nosso encontro. A revelação, ela faz parte, ela é o primeiro elo da cadeia comunicativa de Deus com os seres humanos. Existem 3 elos que representam a cadeia comunicativa de Deus contigo. O primeiro elo é a revelação. Teologicamente falando, revelar é mostrar aquilo que estava oculto. Deus era uma realidade inacessível a nós, mas Ele veio ao nosso encontro e Ele se manifestou. E essa revelação,
ela obviamente é dada aos personagens bíblicos, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas. Logo após a revelação, a gente tem um segundo elo da cadeia comunicativa de Deus com os seres humanos, que é a inspiração. É quando os escritores, influenciados pelo Espírito Santo, eles registram a mensagem. Tem gente que pensa que essa inspiração se dá como uma psicografia chico-xaveriana, onde o escritor entra em transe e começa a escrever de acordo com um profeta pentecostal aí, né? Que às vezes vai lá, profetiza, depois você pergunta, irmão, você trouxe uma profecia, glória a Deus. Não sabia de nada não, falei e nem lembro, foi Deus que me usou. Como assim? Deus não priva ninguém da sua consciência. Então isso é para a teologia pentecostal aí. Mas o fato é que a inspiração é quando o Espírito Santo, ele vem influenciando a capacidade dos escritores para que eles pudessem registrar a revelação. Primeiro elo da cadeia comunicativa de Deus, revelação. Segundo elo da cadeia comunicativa de Deus, inspiração. Nem todo mundo que teve a revelação teve a inspiração. Teve gente que teve a revelação, mas não teve inspiração. Elias, Eliseu, tiveram a revelação, mas eles escreveram alguma parte da Bíblia? Não, então não tiveram a inspiração. Algumas pessoas tiveram a revelação e outras pessoas tiveram revelação e inspiração. E hoje, como Deus fala com a gente? Deus fala com a gente através do terceiro elo da cadeia comunicativa de Deus com os seres humanos, que é a iluminação. Teologicamente falando, é a posterior compreensão e apreensão da verdade revelada. Deus se revela a Abraão, Isaac, Jacó, aos profetas, aos discípulos. Ele inspira os receptores dessa revelação para escrever a mensagem, e Ele cuida para que essa mensagem seja escrita e documentada da forma perfeita, inerrante. E hoje a gente tem acesso a essa revelação, e quando a gente abre ela, a gente tem o Espírito Santo iluminando, potencializando o texto no nosso coração, e assim Deus fala com a gente hoje. Então isso quer dizer que a Bíblia não é a revelação de Deus. Não estou falando nenhuma heresia aqui. A Bíblia é a descrição da revelação de Deus. Revelação de Deus, quem teve foram os personagens da Bíblia. A Bíblia é a descrição dessa revelação. Logicamente existe uma revelação derivada, porque essa revelação chega até a nós. Então, nós conhecemos a Deus porque Ele se revela. Ele veio ao nosso encontro. Ele não nos deixou perdidos nessa busca. A revelação é a base de tudo. É a base da nossa fé, é a base da igreja, é a base da nossa esperança. Nós só estamos aqui por causa dessa revelação. E como essa revelação se caracteriza? Em primeiro lugar, essa revelação, ela é progressiva e dinâmica. Pode passar ao próximo slide. Essa revelação é progressiva e dinâmica. O que isso quer dizer? Ela é dinâmica porque Deus não está preso a regras. Ele fala de várias formas. O professor Bruno citou aqui Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias através do Filho. Deus fala de várias formas. Ele se manifesta de várias formas. Isso dentro de um processo histórico, onde Ele está realizando a economia do seu agir salvífico. É por isso que Deus, Ele se manifesta e Ele se revela com vários nomes. Qual é o nome de Deus? Deus tem vários nomes pelo qual Ele se revelou. É lógico que o tetragrama é o nome por excelência pelo qual Ele se revelou a Israel. E é o nome que mais revela a essência de Deus. Porque no tetragrama ali a gente tem diversos atributos de Deus que se evidenciam.
a aceidade, a imutabilidade, a eternidade. Eu sou o que sou. Mas ele se revela por vários nomes. Na Bíblia, ele é chamado de El, proeminente, forte. Ele é chamado de Elohim, que é o plural majestático. Segundo os teólogos, é um termo que já aponta para a trindade, a pluralidade que existe na essência de Deus. Ele se manifesta como Adonai, como o dono, o possuidor, o Senhor de toda a terra. É por isso que ele fala lá no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, ele é o dono, o possuidor de tudo aquilo que existe, o Criador, aquele que sustenta todas as coisas. Ele é o Yahvé Sabaote, o Senhor dos exércitos, não apenas dos exércitos terrestres, mas também dos exércitos espirituais, não apenas das realidades visíveis, mas também das realidades espirituais, dos anjos, dos arcanjos, dos serafins, dos querubins. Ele é aquele que controla todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ô glória! Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é o Elion, o Altíssimo. Olha quantos nomes. Por isso que não dá para a gente tentar enquadrar Deus a partir de uma definição, a partir de um nome, a partir de uma nomenclatura, a partir de uma experiência, a partir de um evento, a partir de uma história. Não, a gente precisa ter acesso a toda a revelação, uma visão holística, integral, para que a gente possa entender um pouquinho quem Deus é. E essa revelação, além de ser dinâmica, além de acontecer de várias formas, ela é progressiva. Por que progressiva? Porque Deus ensinou por etapas. Deus não chegou tudo de uma vez, com uma avalanche de conhecimento e soltou. Deus foi ensinando por etapas. E é por isso que quando a gente pega a Bíblia e a gente começa a ler, a gente vai ver que existem realidades que vão se aflorando, revelações, percepções do ser de Deus que vão se aflorando ao longo do desenrolar da revelação bíblica. Então, a revelação de Deus é como aquele rio que surge primeiro com um riachozinho, uma nascente, e aí vai crescendo, vai descendo segundo o seu curso, e aquela nascente vai ganhando volume, vai se agigantando, vai crescendo, o rio vai ficando cada vez mais extenso, cada vez mais largo, com um volume cada vez maior de águas, até chegar e desaguar no mar. Então essa revelação é assim, ela é progressiva, ela começa como uma nascente, e à medida em que o tempo vai passando, ela vai se ampliando, ela vai crescendo, ela vai sendo progressiva, até atingir o seu ápice, que é Cristo. Por isso Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que, havendo Deus falado de diversas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias através de Cristo. É por isso que a Bíblia diz, em Colossenses no capítulo 1, no versículo 15, que Jesus é a imagem do Deus invisível. É por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que Jesus é a imagem de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. É por isso que Jesus disse em João no capítulo 12, no versículo 45, quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Isso significa que Jesus é a mesma pessoa do Pai? Não, são pessoas distintas, hipóstases diferentes, mas que têm a mesma ousia, a mesma substância. Então quando ele diz quem vê a mim vê ao Pai, é lógico que ele é uma pessoa distinta do Pai. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho, o Espírito Santo não é o Pai. São pessoas distintas e hipóstases diferentes, mas que possuem a mesma substância, a mesma essência, a mesma ousia. Isso tudo você vai ver em teologia sistemática. Então quando a gente entende que a revelação é progressiva, a gente percebe que essa revelação, ela precisa ser observada, estudada, analisada de modo integral. Por quê? Porque o todo serve para interpretar as partes. A gente nunca pode pegar um texto isolado da Bíblia, a gente tem que ter noção do todo. É por isso que o teólogo, ele precisa estar atento em todo o movimento histórico redentivo descrito na Bíblia. E isso diz respeito ao Antigo
e ao Novo Testamento. Porque essa revelação é uma só. O fluxo da revelação é um só, mas que se desenvolve por etapas. E o mais interessante dessa revelação progressiva é que ela comprova, ela demonstra que após a criação ser finalizada, Deus continuou se manifestando aos homens, porque essa revelação progressiva apresenta um Deus dialógico, um Deus relacional, um Deus pessoal. Eu estou te dizendo hoje, 3 de junho, sábado, no Congresso da Faculdade Vitória em Cristo, que esse Deus que criou o universo, as 100 quintilhões de estrelas, com todas as suas galáxias, e que te criou, e que colocou em você a capacidade de pensar nas ideias transcendentais, na própria pessoa de Deus, na existência de Deus, no ser de Deus, além de criar você com essa capacidade, com a capacidade de rodar esse programa, esse Deus, ele veio ao seu encontro, ele se manifestou, e ele se relaciona contigo. Ele é um Deus pessoal. Ele podia se apresentar na Bíblia apenas como o Deus das galáxias, o Deus das estrelas, o Deus das constelações, mas ele também se apresenta como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por que não Abraão, Isaque e Israel? Israel já era um nome transformado, mas Deus faz questão de continuar dizendo que ele também é o Deus do fraco, o Deus do errante, o Deus que precisa de salvação, o Deus que precisa o Deus daquele que está perdido e que precisa de transformação. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dialógico, o Deus pessoal, o Deus que não criou apenas o mundo e o abandonou, conforme o deísmo prega, o deísmo com D, mas é o Deus que continua se relacionando conosco. E é interessante que quando a gente olha para a Bíblia, essa manifestação de Deus aos homens, ela não se dá a todas as pessoas, sem uma programação e um propósito claramente esclarecido, porque não se trata de exibição de poder às massas. Deus elege para si um povo. No Antigo Testamento esse povo é Israel, no Novo Testamento esse povo é a igreja. Só fica tentando exibir o seu poder quem tem pouco poder. Agora quem é todo poderoso não tem necessidade de exibir o seu poder. Se acredita se quiser. E se não acreditar, Deus continua sendo Deus. Agora eu decidi acreditar. E há um pensamento que diz: acredite em suas crenças, duvide de suas dúvidas, não cometa o erro de acreditar em suas dúvidas e duvidar de suas crenças. Então nele eu vou continuar acreditando. Deus elege para si um povo. É lógico que a gente queria ter essas manifestações de poder, né? Quem nunca, no ápice da crise, olhou para a parede e disse: Deus, se tu existes, manifesta aqui agora. Meu irmão, o tempo da revelação, da manifestação, ele já cumpriu o seu propósito, que foi o fechamento do cânon. A gente já tem a palavra de Deus, que é a descrição da revelação. Então, hoje, você precisa crer. Por que a revelação de Deus não se dá a todas as pessoas como uma exibição de poder? Porque se isso acontecesse, nós não vivenciaríamos a realidade da fé. E seguir a Deus é um convite à fé. O justo viverá pela fé. Eu costumo dizer que o justo vive pela fé e a fé vive pela prática. Então, quanto mais você pratica a fé, mais você a desenvolve. Ela é como um músculo, ela cresce quando ela é enrijecida. Em segundo lugar, pessoal, essa revelação, pode passar o próximo slide, ela é fidedigna. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus não está revelando conceitos, Ele está se revelando. Deus está manifestando aos homens sua vida, e isso está acima de simples comunicação de proposições. Deus está manifestando a sua vida. Deus está mostrando quem Ele é. O que eu estou querendo dizer com isso?
Eu estou querendo dizer que a gente pode confiar na revelação de Deus, descrita na Bíblia, porque Ele não está apresentando uma imagem descaracterizada de sua pessoa, Ele não está apresentando um personagem, Ele não está apresentando uma caricatura que não corresponde à sua identidade, mas Ele está mostrando quem Ele é. E quem Deus é? Esse ser perfeito, absoluto, cheio de atributos, atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis, atributos que Ele compartilhou com o ser humano, atributos que são exclusivos dEle, um Deus que é absolutamente independente, o atributo da aceidade, um Deus totalmente absoluto, cujo ser e existência não depende de nenhum outro ser para existir, um Deus totalmente independente, um Deus que existe por si só. A aceidade é um dos atributos de Deus, esse atributo que só foi sistematizado na escolástica. Isso quer dizer que só depois de centenas de anos que os seres humanos eles conseguiram mapear esse atributo. Irmãos, até hoje a gente ainda está tentando entender e assimilar a revelação de Deus. Até hoje. No início as pessoas confundiam a aceidade com eternidade. Eternidade significa que Ele não teve início e nem terá fim. Fala de um Deus eterno, que sempre existiu. E a aceidade é o atributo que diz que Deus existe por si só. Ele não precisa de nenhum outro ser para existir. Quando Ele se revela para Moisés, Ele diz, diga que o eu sou te enviou, é isso que Ele está falando, eu sou, nunca houve uma época que eu não fui, ou nunca haverá uma época que eu não serei, em todos os tempos e em todos os lugares eu sou. Se Deus não é Deus em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as épocas, Ele não é Deus em tempo algum, em lugar nenhum, em época alguma, porque a característica da eternidade de Deus é ser Deus para todo sempre. E o atributo da aceidade não fala apenas de um Deus que é autoexistente, mas de um Deus que é auto-autenticador. Quer dizer que a vida dele não depende de nenhuma outra vida para existir. Assim como o amor dele não depende de nenhum outro amor. Porque a vida dele é a fonte absoluta de toda a vida, a referência absoluta de toda a vida. O amor dele é a referência absoluta de todo o amor. A justiça dele é a justiça absoluta sobre todas as outras justiças. Tudo vem dele. Ele se revela como um Deus onipotente, que tem todo o poder, que pode todas as coisas. Foi isso que Ele disse lá em Isaías, no capítulo 43, no versículo 13, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? É isso que Ele diz, que a palavra do Senhor diz lá em Jó, capítulo 42, versículo 2, Deus, eu sei que tudo tu podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido, porque o Senhor pode todas as coisas. Deus poderoso, El Shaddai, todo-poderoso, e eu costumo dizer que o todo-poderoso é mais poderoso do que todos os poderosos desta terra. Um Deus que sabe todas as coisas, um Deus onisciente, não existe matéria ou informação que Ele desconheça, Ele sabe de todas as coisas. Um Deus onipresente. Ser Deus onipresente não significa que Deus está espalhado, mas que Ele está por inteiro em toda a realidade criada por Ele, porque outro atributo dele é a unidade, Ele não tem partes, Ele não tem composição no seu ser, Ele é o que é inteiramente, absolutamente. Se Deus onipresente, Deus que está aqui, ali, cá, lá, quem, além, comigo, contigo, é o Deus em nós, é o Deus por nós, é o Deus conosco, Deus Emanuel. Teólogo Agostinho, pensando sobre a onipresença de Deus, ele diz que Deus é um círculo infinito cujo centro está em toda parte e cuja circunferência não está em lugar nenhum. Tente imaginar esse círculo. Assim é o Senhor. Irmãos, como que a gente vai falar desse Deus? Ele se revela, e Ele se revela como Ele é. Ele se revela como um Deus uno e trino, trindade, triunidade de Deus. Deus é uma unidade existente em três pessoas que são distintas, mas não separadas.
A trindade de pessoas não anula a unidade de essência. Não há distinção, não há separação entre eles, apesar de serem distintos. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. Porque se tivesse separação, o Pai teria um terço de Deus, o Filho teria um terço de Deus, o Espírito Santo teria um terço. Sendo assim, nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo seriam plenamente Deus. Mas quando a Bíblia vai falar de Jesus, a Bíblia fala que em Jesus habita a plenitude do ser divino. Esse Deus uno e trino, que veio ao nosso encontro e que se manifestou a nós. E para finalizar, gente, último slide. A revelação, ela é resposta. A revelação é resposta. Ela é resposta para o nosso passado, para o nosso presente, para o nosso futuro. Ela é resposta para as realidades materiais e as realidades espirituais, para a vida e para a pós-vida. Eu sou capelão da Marinha e eu faço muitos sepultamentos. Eu diariamente lido com a questão da morte. E todas as vezes que eu vou fazer um sepultamento de um cristão, eu sempre digo uma frase, que a morte do cristão não é a extinção da luz, mas é o apagar da lâmpada com a chegada da aurora. Quando o sol passa a brilhar, não tem mais necessidade de você deixar a lâmpada da varanda acesa, porque uma luz maior brilhou. A revelação de Deus é resposta para a vida, para pós-vida. Tem alguém com medo da morte aqui? Não tenha não, meu irmão. A morte é o encontrar da sua vida com a realidade para o qual você criou. Não é que você vai querer morrer, mas se chegar o seu momento, você vai partir para estar com Cristo. Então a revelação, ela é resposta. Ela é resposta para quem a gente é, porque a gente conhece a nós mesmos e ao nosso Deus. A gente conhece a nossa natureza pecaminosa, a necessidade que a gente tem de Deus. A revelação de Deus é resposta para os nossos anseios. É por isso que Rudolf Otto, ele descreveu a nossa aproximação de Deus com uma palavra que ele colocou, né, que é o conceito de luminoso, que é o estado de vivência pelo qual o homem se aproxima de uma realidade transcendental. E ele dizia que Deus pode ser descrito, mas não definido. Deus pode ser sentido, mas não abarcado em sua totalidade. Friedrich Schleiermacher, um teólogo alemão, entendeu isso e ele disse que a nossa aproximação de Deus, ela se dá por um estado de absoluta dependência. E nós experimentamos um autoesvaziamento. Foi isso que Pedro viveu quando ele viu o milagre da pesca. Ele disse: afasta-te de mim porque sou pecador, Jesus. Foi o que Isaías disse no capítulo 6, depois de ter a visão do alto sublime trono. Ele disse: Senhor, eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória de Deus. Sentimento de autoesvaziamento que nos leva a clamar mais dele e menos de nós. É por isso que cada vez que a gente cresce no conhecimento, mais a gente percebe que a gente não sabe nada, e que a gente precisa dele, que a gente depende dele. E o último slide é o texto que eu quero deixar para a meditação de vocês. O último slide, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. É isso que Paulo entendeu quando ele disse: o que agora vemos como uma imagem perfeita, num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente como sou conhecido. Deus nos abençoe. A teologia tem resposta para tudo? Não, ainda vai ficar muita dúvida, mas a teologia traz esperança para a nossa vida, e ela nos dá senso de direcionamento. A gente sabe de onde a gente veio, quem nós somos e para onde nós estamos indo, amém? Por isso que é fascinante estudar a teologia. Eu queria saber quem quer aceitar Jesus nessa noite.
Pastor Ronaldo está desesperado, gente. A próxima palestra é dele. Quem quer agradecer o professor Trota por essa palestra abençoada, dá um aplauso bem forte para Jesus. Deus é maravilhoso. Aos alunos que estão no primeiro e no segundo período, aguardem mais um pouquinho que o terceiro período já vai chegar. Aos que estão no terceiro, aproveitem. Aproveitem o terceiro, o quarto. Olha aí, ó. Johan está ali com ciúme, ó. Deixa eu entregar aqui o certificado. Faculdade Vitória em Cristo, certificado de participação a Israel Thiago Trota. Porque ele participou do primeiro congresso de teologia, FVC, ministrando a palestra Pressuposto Revelacional. Dá um aplauso aí, gente.